bocadinho sobre a história da sua visão. A história da minha visão, ou da falta da minha visão. Exatamente. Eu nasci com glaucoma congénito, não é? Logo à nascença, minha mãe notou que eu tinha algum problema, embora os médicos na altura não notassem. Entretanto, cerca de um mês de idade, comecei a ser operada, aquele trajeto típico do glaucoma congénito, não é? Entretanto, até por volta dos 13, 14 anos, eu ia fazer a minha vida praticamente normal, usava óculos, aquela situação, e sentei, Bibi. Está mal disposto. Fiquei, Bibi. Sentou, anda lá. Sentou, deitou, pede desculpa. Pronto. Está tudo bem. Entretanto, pronto, por volta dos 14 anos, eu fui fazer uma cirurgia, mais uma cirurgia. Eu do meu olho direito já não tinha visão praticamente nenhuma, só tinha do olho esquerdo. Entretanto, fui fazer uma cirurgia por volta dos 13 para os 14 e tive um problema. Tive um descolamento de retina, uma extrusão, uma hemorragia, uma expulsiva, aquilo foi assim uma coisa um bocado violenta. E fiquei a partir daí completamente cego do olho esquerdo. Não é? Entretanto, a visão residual que eu tinha do olho direito também perdi em poucos meses. E pronto, e depois fui fazendo o meu percurso normal, na escola, normal, secundário, depois foi à faculdade. Entretanto, como eu tinha o glaucoma congénito, e o olho esquerdo já estava assim, está como está, não é? Ficou assim depois dessa intervenção. O olho direito tinha aquela deformação característica do glaucoma congénito, aquela dilatação, e um belo dia ao ir para o trabalho, dei um pequeno toque, não tinha usado óculos na altura, uns óculos, era de manhã, estava com uns óculos de sol, porque eu já tinha muita sensibilidade no olho, qualquer vento, um bocadinho de sol já me incomodava bastante, então eu usava uns óculos para me sentir mais protegido, e dei um toquezito nos óculos, a passar assim, por acaso não posso, tinha uma placa de fazer propaganda a um circo, e toquei, uma coisa de raspão mesmo, com os óculos, aquilo apertou um bocadinho a vista e o olho, pronto, teve ali um problema, e eu precisei de fazer uma cirurgia no olho, só que não dava, o olho não tinha possibilidade de recuperação, tivemos que fazer a extração do olho, não é? E nessa altura coloquei uma prótese no olho direito. E pronto. E até agora, não é? E como é que foi a adaptação das rotinas diárias após a perda de visão? Como é que foi passar de ver, não é, no seu dia-a-dia e deixar de ver? Assim, com toda a honestidade, para mim não foi assim um drama muito grande. Na altura, sinceramente, na altura a gente tem ali 13, 14 anos, estamos numa fase, por um lado, difícil, que é aquela adolescência, não sei o quê, mas por outro lado estamos numa fase em que temos muita capacidade de adaptação. E eu, na altura, pronto, fiquei cego, assim, naqueles primeiros 5 minutos eu tive a percepção, quando eu saí da cirurgia, e eu tiraram o meu penso, eu não via nada, assim, que coisa um bocado esquisita, né? Que eu já tinha feito 2 ou 3 cirurgias anteriormente, e já sabia o que aquilo era. Quando me tiraram o penso, eu assim, não vi aqui, assim, alguma coisa estranha, portanto, falei com o médico, veio o médico, está tudo bem, andei assim 2 ou 3 dias, até que o médico disse que realmente o problema, assim, aqueles 5 primeiros minutos foi um bocado assim, aquela comunicação daquilo que a gente já sabia, já tinha essa percepção, mas de repente aquela confirmação daquele momento, e eu nessa altura já tinha um bocadinho a noção do que era um descolamento de retina, já sabia que isso era praticamente irreversível, e assim, pronto, já foi, agora já não há nada a fazer, e pronto, passados 5 minutos, normal, e assim, eu lembro que depois, lá no hospital, porque eu fiquei uma data de tempo lá no hospital, para fazer uma data de cirurgias, a ver se aquilo recuperava, mas eu já no hospital, depois que tive a autorização para poder circular, já tentava apanhar as referências, e ir, e pronto, e depois fui, mal acabei, depois vim para casa, e depois logo a seguir, eu vim para casa em agosto, em setembro começava a abertura da escola, e eu fui fazer lá a inscrição, na altura ia para o 8º ano, e falei lá com os professores, não houve qualquer problema de aceitação, colocaram a proposta de parar um ano e ir para o Instituto de São Manuel, aprender a mobilidade, da datilografia, braille, isso tudo, e eu já tinha ali um bocado o objetivo de vir assim, não estou disposto a perder um ano de ensino, e eu vou tentar conciliar as duas coisas, não é? O
ensino normal com um ensino especial, vamos dizer assim, para essas técnicas. E foi possível fazer isso, ia lá 2 dias por semana ao Porto, na altura morava na Póvoa, ia 2 dias por semana ao Porto, aprender a dobrar, mobilidade, datilografia, e fiz e continuei na escola normal. Pronto. Não sento, é assim, já sabe que é diferente. Uma das coisas que na altura eu não tinha mobilidade, não sabia, não tinha aulas de mobilidade, não tinha nada, é sempre aquela situação, uma pessoa quer ir ali ou aqui ou lá, e a vez de estar dependente de terceiros ou não ter aquela liberdade, ninguém gosta disso. Toda a gente gosta de ter a liberdade de movimentos e para todo lado fazer aquelas coisas autonomamente. E naqueles primeiros tempos eu tinha aquela vontade de fazer, de ir e de andar, e não tinha ainda instrumentos para isso. Mas depois, isso foi a partir de 1 ano ou 2, já vinha essa confiança para ir. E dada a sua experiência, acha que há pouca sensibilização social quanto às doenças oculares e o risco associado à cegueira? É assim, eu sinceramente não tenho, é o que eu digo, apesar de eu ter, pronto, tenho a cegueira, tenho alguns contatos, eu tento fazer, mesmo em termos académicos e não só, tentei seguir a minha vida o mais normal possível, e mesmo em termos dessas associações, eu já participei numa associação dos cegos e tudo, mas não, com toda a honestidade e com todo o devido respeito, não me enquadro, não me encaixo bem muito nisso. E esses assuntos, sinceramente, ligados à cegueira, ligados à deficiência, eu nunca, assim, pessoalmente nunca senti qualquer problema com isso. É assim, já sabe, a pessoa, há aquelas situações, sente, pronto, em conversas, sentem-se discriminados por isto, ou porque não têm acesso àquilo, ou porque não sei o quê, assim. Nós temos de ter noção que, assim, temos limitações, vamos ter sempre limitações, temos de tentar fazer as coisas à nossa maneira, da melhor maneira possível. Às vezes consegue-se, outras vezes não consegue-se, temos de aceitar, isso faz parte. Não é? Agora, a noção, como é que as pessoas têm da cegueira, é assim, não tenho assim muita experiência negativa, nem tenho muito conhecimento concreto dessas situações. No meu caso pessoal, com toda a honestidade, nunca senti assim muito esse peso da deficiência, peso da cegueira. Já sabe que depois há determinadas pessoas que comentam isto, comentam aquilo, podem ter uma atitude mais ou menos positiva, mas não é daquelas coisas que não é muito significativa. E tem algum conselho que possa dar às pessoas para cuidarem mais da sua visão, para terem mais em atenção? Sim, como se costuma dizer, eu não sou ninguém para dar esse tipo de conselho, mas de uma forma geral, é assim, obviamente que a visão, como qualquer outro sentido, como qualquer outro órgão, como qualquer outra questão relacionada com a saúde, assim, devemos tentar fazer sempre o melhor possível para termos uma boa saúde, e onde se inclui naturalmente a visão, não é? Mas há outras situações que também são importantes. Não é? Como agora se fala muito também na saúde auditiva, tudo faz parte de um conjunto, não é? E a visão, sem dúvida nenhuma, que é essencial também, mas em termos de conselhos para as pessoas, assim, lá está, não considero, no fundo, muito capacitado para isso, nem dar conselhos em concreto, não é? Mas que no fundo para estarem atentas aos sinais e a qualquer sinal e agirem logo. Nesse aspecto, é assim, eu às vezes até sou um bocado acusado de ser hipocondríaco, não sei o quê, de qualquer coisinha faço logo um drama, mas acho que é melhor fazer um drama se notamos alguma alteração, seja na visão, seja noutro sítio qualquer, se notamos alguma alteração, se sentimos que algo não está mal, não é deixar para amanhã que passa, não é? Convém investigar e verificar o que é que se passa. E precaver. Óbvio. Tem uma prótese ocular? Tenho. Qual foi o impacto do uso da prótese na sua vida? Houve um período de adaptação? Não foi preciso um período de adaptação? Como é que se processa? O meu processo de colocação da prótese foi um bocadinho diferente, eventualmente, do que será comum, porque quando eu fiz a cirurgia da extração do olho, disseram que em 2 meses ia ter o problema resolvido e que a colocação da prótese depois poder fazer uma vida normal. No meu caso demorou cerca de 1 ano e meio, mas não foi pela situação da prótese, foi porque assim, os meus tecidos estavam muito frágeis
E depois também lá, pronto, tive infecções, tive extrusão da prótese, tive aquela situação. Não foi por causa da prótese, foi pelo meu próprio organismo, não é? E o início, com toda a honestidade, não foi um período muito bom da minha vida, efetivamente. Foi ali um momento, depois eu também tive de fazer, para conseguir colocar a prótese, tive de fazer 3 cirurgias, não é? Porque tive uma extrusão, depois tive de fazer um enxerto termodiposo, aquilo foi assim, foi um filme, como costuma dizer. Depois dos tecidos estarem estabilizados, depois da colocação da prótese, aquilo, pronto, os primeiros meses que estava um bocado sensível, tinha de fazer várias vezes a manutenção. Depois de passar esse período da adaptação do corpo, adaptação à prótese, hoje em dia não sei, nem sei que ela está lá. A nível de manutenção, que cuidados é que tem que ter com ela? É assim, no dia a dia, o que eu lhe digo, nem sei que ela existe. De vez em quando, assim, o olho tende a ter um pouquinho mais de secreção, como é normal, sobretudo de manhã, ou assim, a gente, pronto, é lavar o rosto normalmente. Eu passo daqueles lencinhos de papel, assim, levemente, pronto, se tiver assim, alguma coisa para ficar em condições, e depois disso não preciso mais, é tranquilo, não é? Não preciso colocar gotas para hidratar, nada disso, é tudo pacífico. Volta e meia, depende também, mas 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, é que eu me dirijo à ótica para fazer uma limpeza mais profunda. Aí retiram a prótese e fazem a desinfecção, o polimento, para manter sempre a prótese em bom estado. É só mais esse cuidado de manutenção da prótese em si. No dia a dia, em termos de cuidados específicos, isto não, tudo normal. E a nível de substituição, quanto tempo pode durar uma prótese? Sim, eu tenho a minha desde dezembro de 2015 e estamos em outubro de 2022 e pelas últimas indicações que eu tenho ela está para durar. Agora não sei quanto tempo mais, mas assim, falam em que às vezes a prótese pode demorar cerca de 5 anos, mas se for o caso, a minha já passou. Não é? E às vezes também dizem que às vezes é preciso fazer a mudança da prótese à medida que a pessoa vai envelhecendo, a parte muscular vai-se alterando, a mesma parte, todo o enquadramento do rosto, não é? vai tudo murchando, vai surgindo as rugas, o nosso próprio olho com a idade vai ficando com vasos sanguíneos mais visíveis, eventualmente vai mudando um pouquinho a cor. E também me informaram que às vezes faz-se essa substituição da prótese para haver um equilíbrio biológico. Por exemplo, a pessoa, se tiver o olho natural dela, vai envelhecendo e a prótese fica sempre nova, que dá ali uma certa incongruência, não é? Às vezes poderá ser preciso fazer um ajuste na prótese para manter essa harmonia, não é? E às vezes pode haver uma diminuição do tamanho da prótese, ou coisa para manter sempre equilibrado, mas para já, no meu caso, já tenho basicamente há 7 anos e está tudo tranquilo. Está ótimo, já está. Pronto. Muito obrigada. Foi fantástico, está a ver? Fluiu. Fluiu para si, fluiu para mim, está.